Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de React e hoje eu tenho um desafio para você. Vamos lá ver? Então pessoal, vamos lá, vamos ver o desafio que eu tenho para você hoje. Isso aqui vai fazer você praticar, exercitar e ficar melhor em React. Vocês estão vendo aqui a calculadora de IMC que nós trabalhamos aí nas duas aulas passadas. Quem não assistiu essas aulas, quem está chegando aqui no desafio pela primeira vez, assiste as aulas anteriores aqui para chegar até este ponto aqui. Porque o que nós fizemos? Nós primeiro criamos a calculadora utilizando todo o código em um componente através de retorno de funções, né? Eu criei funções ali que retornavam os componentes. Depois eu dei o desafio para a gente tirar essas funções, substituir essas funções por componentes. Então nós criamos os componentes externos e adicionamos os componentes ao nosso aplicativo. E hoje esse desafio é transformar os nossos componentes de componentes funcionais para componentes de classe. Será que você consegue? Será que você está pronto para essa tarefa? Vamos lá, eu quero ver. Basicamente, o que eu preciso que vocês façam na aula de hoje é pegar todos aqueles componentes que nós fizemos nas aulas passadas, eu vou mostrar, ok? E transformar em componentes de classe. Show de bola? Vamos ver aqui que está funcionando. Olha só, vou colocar um peso aqui, 80 e uma altura 1,78. Calcular, aqui calculou lindamente. Se eu diminuir a altura aqui para o peso para 75, calcular, lá ele já muda o valor e calcula. Então tá funcionando e eu vou mostrar para vocês o que nós fizemos. Aqui no app.js nós não mudamos nada. Nada, continua um componente funcional, tá? Continua importando todos os componentes aqui, utilizando os mesmos states e adicionando os mesmos componentes com os mesmos atributos ali, que é os states, as funções manipuladoras dos states para esses componentes. Ponto. Aqui não muda nada, mas a partir de agora vão vir as mudanças e eu vou mostrar passo a passo para vocês. Qual que é a proposta dessa aula de hoje? E eu espero que todo mundo faça desse jeito, tá? Porque isso aqui é para vocês praticarem, é para vocês aprenderem e ficarem bons. Então não simplesmente copia o código, não. Espera eu abrir, copiar e ver para colocar, não. Tenta fazer primeiro, show? Tenta fazer e depois você olha o resultado aqui. Beleza? Então primeiro, pausa o vídeo e tenta fazer aqui o tabela, que eu já vi que tá errado. Ah, não, tá certo. Tabela IMC. Beleza? Tenta mudar esse componente para um componente de classe. Show de bola? Depois do pi, eu mostro o resultado. Então, aqui o componente tabela IMC convertido para um componente de classe. Então, as regras aqui para componente de classe. Tá aqui esse porteful, lembrando que isso aqui pode vir no final, se você não quiser colocar aqui, quiser colocar no final, pode, sem problema nenhum. Esse porteful é o nome da classe, beleza? Aqui é de cada um. Então esse porteful class não é mais uma função, o nome da classe, e eu trabalho com herança aqui, estendo o React Component. Então eu estou herdando o React Component, falando, ó, esse cara aqui herda esse camarada aqui. Beleza? Segundo grande detalhe, quando a gente está trabalhando com componentes de classe, a gente tem que dar um render. O retorno de um componente de classe é o render. Dentro do render, a gente usa o return e programa normalmente aqui, constrói normalmente o nosso componente. Não tem diferença aqui para o componente funcional. Essas são as principais diferenças aqui no caso do componente tabela IMC. Conseguiu ou não? Quero que vocês vão colocando nos comentários aí, hein? Quero que vocês vão colocando aí para eu saber como é que vocês estão e vocês estão seguindo aí direitinho a aula. Vamos para agora o componente de peso. O que nós fizemos aqui no componente de peso? Eu quero que você pausa o vídeo, tenta converter o seu componente de peso
E logo depois do pi, a gente mostra o componente. Muito bem, pessoal, tá aqui o componente de peso e vamos aos detalhes desse componente. Aqui tem algumas coisinhas a mais que o outro não tem. Então tá aqui a primeira linha no mesmo padrão da anteriormente, certo? Extend default class, o nome do componente, export default, né? Class, o nome do componente, estendendo React Component, herança. E aqui eu precisei trabalhar com o construtor, adicionar ali o construtor e a superclasse. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com props. Porque o componente peso é um componente que recebe dois atributos, P e SP, que são aqui os states, peso e set peso. Então, para esse componente, como nós passamos via propriedades, nós temos que adicionar aqui o construtor com o super. E lembrando que no caso aqui de componentes de classe, a gente precisa usar o these. Então, these props P. E a mesma coisa aqui para o evento onChange. These props SP. São as propriedades passadas aqui para esse componente. No mais, não tem diferença nenhuma, é exatamente a mesma coisa. E aí, conseguiram ou não? Vai comentando aí, gente. Vai colocando nos comentários aí qual parte vocês tiveram dificuldade, qual parte vocês conseguiram, se vocês pausaram ou não, se vocês tiveram sucesso em tudo. 50%, 75%, 25%. Qual foi o nível de sucesso que vocês tiveram nessa empreitada aqui do desafio? O próximo componente é a altura. Eu nem vou dar o pi não, tá? Porque ele é a mesma coisa do peso. A gente viu isso daí. Então, vindo aqui no altura, tá aqui, ó, a mesma coisa, só muda aqui a classe e a altura, o textinho aqui e o nome aqui dos atributos, né? Que passa, eu coloquei atributo A e atributo SA. É o que está sendo chamado aqui, ó, no altura, que está sendo passado aqui, ó, para o atributo A e o atributo SA, passando os respectivos states. Show de bola? Esse então foi o componente altura. O próximo componente é o calcular IMC. Esse eu vou dar pi, porque esse é mais complicado, Mas antes de eu mudar, pausa o vídeo aí e tenta converter o componente calcular IMC para classes. Vamos pro pi? Então, pessoal, tá aqui o componente calcular IMC. E quais são os segredos desse componente aqui? Nada demais na primeira linha, seguindo o mesmo padrão. Aqui, ó, constructor super, porque nós estamos trabalhando com props. Lembrando aqui a passagem do componente calcular IMC. Recebe os atributos P, que é o peso, A, altura, e SR para setar o resultado aqui. Show de bola! Dito isso, então nós estamos recebendo 3 propriedades aqui nesse momento, beleza? Nós temos a função de calcular. Lembra que nós temos a função calcular aqui dentro do componente? E essa função não está vindo externamente. Essa função ela faz parte do componente. Então eu chamei ela aqui de fcalc, tá? E usei um bind para poder facilitar esse trabalho meu aqui, tá? Simplesmente para eu poder usar thiscalc, tá? A gente fez esse bind aqui, essa conexão. Então aqui está o bind, área de bindagem aqui da nossa função, tá? Para ser utilizada aqui, ok? Esse é o segredinho desse componente. Então, ao invés de usar fcalc, eu vou usar thiscalc. Só isso, beleza? Lindo, maravilhoso. Aqui também, certo? Lembrando aqui no fcalc, a gente tem que usar, usando props, tem que usar o this aqui, ó. Então, this props P, certo? This props A vezes this props A. Então aqui a gente usou esse esquema aqui, né? Porque a gente estava usando o console log lá. Lembra que nós usamos o console log para testar o valor do resultado? Porque eu tinha feito aquele errinho lá, tinha usado outro componente resultado, né? Acabei que eu não tirei não, deixei ele aqui, não tem problema não, pode só comentar aqui, beleza? Então, this props SR recebe o retorno de SR. Isso aqui poderia vir inteiramente aqui dentro e eu não precisaria criar o const R aqui. Aí a escolha de vocês, beleza? E aqui na chamada, né, no onClick aqui no evento do botão, eu simplesmente usei thiscalc, posso usar isso aqui porque eu fiz a bindagem aqui da função calc. Show de bola? Esse é o componente calcular IMC. E agora vamos para o nosso último componente, simplesão também, que é o componente resultado IMC. E você já sabe, bobão, já sabe, não dá uma de bobo não. Pausa o vídeo aí, tenta fazer a sua conversão e depois do pi,
Vamos ao resultado. Aqui está o resultado do componente resultado em MC. Redundantes, né? Mas tudo bem. Daqui, ó. O que nós temos de diferente aqui? Nada. Eu simplesmente usei constructor super aqui porque eu preciso passar por props, né? Lembrando que o componente resultado recebe um atributo aqui, ó, que é com o valor do state resultado. Então passei o atributo R, então por props, então eu precisei usar thisProps R aqui. Esse toFixed aqui para converter em duas casas decimais já estava aqui. Beleza? Então tá aí o nosso componente, o último componente resultado em MC convertido para classe. E aí, como é que foi? Gostou? Aprendeu bastante? Errou muito? Errar faz parte, tá, gente? Não esquenta não, errar faz parte. Mas tá aí, resultado, desafio finalizado. Próxima aula a gente vai vir com outro aplicativo. Espero lá. Um forte abraço e tchau, tchau!